Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Preste atenção. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Olha para mim, para a gente poder falar disso aqui. O que ele diz aqui? Eu fiz um rascunho aqui para mostrar para vocês. Eu escrevi assim: Deus que se inclina, né? Nem mesmo o céu dos céus pode conter a glória do nosso Deus. Amém, igreja? A perfeição, a grandeza do Altíssimo, embora Ele habite nas alturas, seja autoexistente, autossuficiente e infinitamente poderoso. É o que nosso Deus é. É capaz de se conceder e se inclinar para abençoar o ser humano que é tão imperfeito. Amém, pessoal? Olha, nós não estamos falando de um Deus qualquer. Nós estamos falando desse Deus que tem domínio sobre os céus e domínio sobre a terra. Mas a bondade dele é tão grande que ele se inclina ao homem. O homem que é imperfeito, né? Nós somos imperfeitos. Nós temos poucas qualidades. Mas ele que tem toda qualidade, ele se inclina para nós, para ouvir as nossas orações, para curar o homem doente, para libertar a pessoa dos seus demônios, dos seus vícios, e para salvar o homem. E aí você fala, mas qual o interesse? O interesse é porque nós somos uma criação, nós fomos criados por quem, pessoal? Por Deus. Não é assim? Tudo quanto você cria, você quer cuidar. Tudo quanto você cria, você quer cuidar, você quer dar nome, você quer ter cuidados, você quer dar importância, e você quer que o que você cria, ele seja exaltado, seja lá o que for, o que você puder imaginar. Mas se foi você que criou, você não criou para nada, você criou com um propósito. Então, nós fomos criados por Deus com um propósito. Deus criou o homem para ser o seu adorador. Mas a palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus preparou toda a terra, deu forma a ela. Deu água, deu luz. Ele deu alimento com os animais, os peixes, as ervas e tudo mais. Tudo quanto ele criou para nós. Olha o tamanho da bondade de Deus. Ele podia muito bem ter criado o homem e ter jogado. Não, mas ele criou o homem e já botou no jardim do Éden, o casal. O homem pecou, né, desobedeceram a Deus. Mas ainda assim, ele preparou a terra. Embora você seja imperfeito, mas Deus, ele teve esse cuidado, esse amor de fazer o que ele fez sobre a terra, para que o homem pudesse estar ali, mas o homem pudesse viver bem. Aí você fala assim, mas bispo, eu não vivo bem. Pois bem, você não vive bem porque você não quer. Eu não vivo bem se eu não quiser. Mas hoje eu sei o que Deus, quando me criou,
Ele me abençoou e mandou que eu dominasse a terra. Ele mandou que eu dominasse a terra. Eu até estava vendo aqui, que ele fala assim: a humildade divina teve o seu ápice na pessoa do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, tomou forma física limitada de homem para habitar entre nós. A bondade de Deus é tão grande que ele, sendo Deus, pegou o seu filho, fez ele homem como nós, para poder habitar no nosso meio. Tamanho foi a bondade de Deus para curar, para libertar o homem. Tamanha a bondade de Deus. Aí, às vezes, nós imaginamos que Deus não quer me abençoar, que Deus não quer me libertar, que Deus não quer me curar, Deus não quer prosperar minha casa, Deus não quer abençoar meu casamento, Deus não quer me salvar. E quando você fala isso, você está blasfemando contra Deus. Porque aquilo que nós criamos, nós queremos cuidar. Nós não queremos o pior para o nosso filho. Mas se acontecer o pior, não é porque eu quis. Foi uma fatalidade. Ou algo provocado por ele mesmo. Mas nós não queremos o mal para aquilo que nós criamos, para aquilo que é nosso. Então, para você ver que não é culpa de Deus se eu estou doente, não é culpa de Deus se eu tenho uma família viciada, não é culpa. A vontade de Deus é que o homem seja exaltado, é a sua criação. A vontade de Deus é que você tenha paz, que nós venhamos ter alegria, que nós venhamos ter muita prosperidade, muita saúde. A vontade de Deus é que eu viva muito bem, obrigado. Diga glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Essa é a grande vontade de Deus. Aí no verso 7 ele fala assim: levanta o pobre do pó, e do muturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Quer dizer, quantos testemunhos você tem assistido aqui na televisão, pelo rádio e aqui mesmo nesse altar? Quantas pessoas nós temos colocado testemunhos para mostrar para vocês? Pessoas que um dia a vida estava toda, de fato, na lama, no muturo, com doenças, com dívidas, com insônia e tudo mais. Mas um dia botou a planta do pé dentro da igreja e Deus foi lá e abençoou. Amém? Porque essa é a verdadeira vontade de Deus. Por isso que ele falou: levanta o pobre do pó, do moturo, e levanta o necessitado. Eu estava vendo aqui. Ele diz: apesar de Deus se vestir de glória, majestade e poder, ele se compadece do ser humano. O Altíssimo vai até o muturo, o lixão das cidades, em busca dos necessitados, abandonados e pobres, enfermos e solitários, que querem nele para os resgatar. O prazer do Senhor consiste em transformar vidas desacreditadas, isto é, a satisfação dele está em tirar as pessoas do chão e elevá-las a um lugar de destaque e honra. Aqueles que ouvem a sua voz e o recebem como pai, se tornam príncipe entre o seu povo. Assim, por saírem da condição pecaminosa, assentando-se com o Senhor Jesus e os patriarcas. Quer dizer, o que você tem visto? Você tem visto pessoas distribuindo sopa àquele povo que dorme em calçadas. Você tem visto pessoas indo aos presídios. Você tem visto pessoas indo aos hospitais. A igreja faz isso. A igreja séria, a igreja bem intencionada, ela trabalha assim, levando Jesus
ao coração do povo. Você vê a Jerusalém, ela paga rádio para poder falar de Deus dentro do lado das pessoas. Paga televisão para poder falar de Deus dentro do seu lar. Para que Deus visite o seu lar, para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus prospere, para que Deus salve. Essa é a vontade do nosso Deus. Mas porque não é vontade nossa não, é porque o Espírito de Deus entrou em nós. Amém? O Espírito de Deus entrou em nós. E nós fazemos a obra de Deus, porque o Espírito de Deus nos conduz a ser bom. A ser bom. Se você, meu filho, bota aí Mateus 14, por favor. O que é que diz aqui? Está dizendo assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Está vendo aí? Jesus vindo uma vigília, cansado, com fome, com sono. E a Bíblia fala que quando o barco dele parou com os seus discípulos, uma multidão, você sabe que tamanho era essa multidão? Mais de 5.000 homens. Pessoas doentes, perturbadas. Jesus podia muito bem dizer: pessoal, dá um tempo aí. Podia ou não podia? O homem com o Espírito Santo, a vontade dele é agradar a Deus. Por isso que ele abandona emprego, empresa. Por isso que ele abandona o pecado. Por isso que ele abandona o mundo. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo. Ele começa a ter vontade de ser obreiro. Ele quer ser pastor, ele quer pregar o Evangelho. Ou seja, ele abandona aquilo que a carne mais gosta para agradar a quem? A Deus. E aí onde Deus, ele manifesta o seu poder. Jesus podia muito bem dizer ao pessoal: dá um tempo aí, vocês não me deixem de paz. Aonde eu estou, vocês estão. Pelo amor de Deus, dê um tempo. Depois eu vou ver com vocês. Mas deixa eu ir tomar um banho, dê um descanso, comer alguma coisa. Depois eu apareço para vocês, amanhã ou mais tarde. Podia ou não podia? Agora, a Bíblia fala que Jesus se encheu de íntima compaixão. Não quis saber de descanso, não quis saber de comer, não quis saber de dormir. Ele foi, levou aquele povo a um local e lá começou a curar, libertar, abençoou. E quando terminou de fazer tudo isso, a Bíblia fala que ele levou o dia todo, claro, essa multidão, ele levou o dia todo curando, libertando, abençoando aquele povo. E quando terminou, ele viu aquele povo, o povo estava debilitado, o povo estava com fome, com sede. Ele chamou os discípulos e mandou que desse de comer ao povo. Foi quando ele multiplicou o pão e o peixe. Quer dizer, essa é a bondade de Deus. Mas a minha vida, bispo, não tem essa bondade. Não tem, porque você não procura, você não crê, você não tem fé. Mas se a partir de hoje você botar no coração: eu vou procurar por esse Deus, eu vou buscar esse Deus, você vai ver. Você vai ver que as coisas boas vão começar a acontecer. Não é que você não vai mais ter problema. Problema você vai ter sempre. Enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, nós vamos ter problemas. Mas uma coisa é ter problemas sem solução. Uma outra coisa é ter problemas com a solução. Porque agora você com Deus, você é diferente. A sua visão vai ser diferente. As suas decisões vão ser diferentes. A sua capacidade de tomar decisões vai ser diferente. Agora é Deus na sua vida. Deus está contigo. É bem diferente. Mas Ele jamais vai desamparar aquele que procura por Ele. Ele fala aqui no Salmo, no versículo 9. Ele diz assim: Salmo 113, versos 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor.
que ele diz? Ele pega a mulher estéril e faz com que ela tenha filhos. E se alegre com seus filhos. Amém. Quantos testemunhos nós já temos visto também aqui dentro da igreja, de mulheres casadas há 15 anos, há 10 anos, que já chegaram, que foi condenada a não ser mãe, e fez uma campanha na igreja, e Deus trabalhou, tirou o mal que estava nela, e ela deu luz. Quantas pessoas aqui Deus tem feito isso? E não é só aqui, né, pessoal? Aonde quer que fale de Deus e tenha o poder de Deus, isso acontece. Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com o mundo como o homem se preocupa, não. Porque Ele está no domínio de tudo que está nos céus e na terra. É o que Deus quer. Ele não diz pedir e dar-se-vos-á. É isso que Ele quer. Ele quer que eu tenha fé. Ele quer que eu acredite. Ele quer que eu confie. Ele quer que eu manifeste a minha fé. Se você olhar ali para a história de Ana, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 9, a gente vê a história de Ana, né? Ana era uma mulher infeliz, porque todos nós somos assim. Quando nós não temos o que queremos, nós somos infelizes. Sim ou não, pessoal? Se eu não tenho a saúde que eu quero, às vezes por não ter um carro que eu tanto desejo, por ter uma roupa que eu tanto desejo, às vezes são coisas, vamos dizer assim, banais. Coisa banal mesmo. Então Ana era infeliz. Ana era infeliz porque ela não podia ser mãe. E quantas infelicidades existem dentro de nós por não poder conquistar, porque não está ao nosso alcance. E Ana foi um momento tão triste, e o esposo dela perguntou assim para ela: mas Ana, eu te amo tanto, será que eu não sou mais importante do que 2, 3, 4 filhos? Aí ela disse: não, não é isso não. Não é isso não. Uma coisa não substitui a outra. Realmente, né? A minha mulher não vai substituir a vontade que eu tenho de ter filhos com ela. Eu não vou substituir a vontade que a minha mulher tem de ter filhos comigo. São coisas diferentes. Mas a medicina condenou, então só quem pode agir é Deus. Diga glória a Deus. Então tem muita coisa na nossa vida que nós não temos capacidade de conquistar. Nós não temos. Nós precisamos da ajuda de Deus. E é aí, quando eu procuro por Deus, e Deus entra na minha vida. Mas é quando eu procuro por Deus. Enquanto eu não procuro por Deus, eu vou sofrer. Eu vou penar. Porque às vezes nós pensamos que as coisas são como nós imaginamos, mas não é. Tem situações que só Deus, e eu preciso buscar esse Deus. Eu tenho que alertar, eu tenho que buscar esse Deus, só Deus pode me ajudar. A salvação, quem pode dar salvação ao homem? Só Deus. Só tem a salvação quem busca Deus. E Ana, só para terminar aqui, concluir a história de Ana, Ana era infeliz. Ana era tão infeliz, mas teve um momento que Ana parou. E era um momento de festa, em que as pessoas subiam em Jerusalém, e as pessoas iam lá para deixar ofertas, oferecer holocausto. Era um momento de festa, de muita comida, muita bebida, muita dança. Mas Ana, nesse ano da festa, Ana disse: eu não tenho motivo para me alegrar. Eu não tenho motivo. Falou para o marido: eu não vou não. Eu não tenho motivo. Como não bastasse, o esposo de Ana tinha uma outra mulher que tinha filhos com ele. E a mulher fazia hora com Ana. Enchia a paciência dela, né? Você não pode dar filhos, por isso que ele não é feliz com você. Mas eu posso dar filhos. Então aquilo chateou Ana. Mas a coisa linda que eu achei na história de Ana, que ela não foi tomar satisfação com a mulher. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue.
A nossa luta é contra os principados. Amém, igreja? Amém? Eu já falei para vocês isso. Tem coisa que não adianta a força do braço. Não adianta. Tem que ser com Deus. Então, o que Ana fez? Ana ficou revoltada e resolveu dizer para Deus: Senhor, em vez de comer, dançar, beber, me divertir, eu vou deixar de comer agora, para que o Senhor possa me fazer mãe. Diga glória a Deus. Entendeu? Tem um momento que nós precisamos tomar uma decisão. Ou eu continuo naquela vida da vergonha, na vida da humilhação, ou senão eu tenho que tomar uma decisão. E são situações que cabem a nós. Não cabe a Deus, não cabe ao pastor, não cabe à igreja. São situações que cabem a nós. Somos nós que temos que tomar decisão. Somos nós que precisamos tomar decisão. Ou continuar naquela vidinha, ou querer mudar de vida. É uma coisa que cabe a você. Não cabe a ninguém. Não adianta você culpar fulano, ciclano. Não adianta você culpar o diabo. Não adianta você culpar a Deus, porque é culpa nossa. Enquanto eu não tomo essa decisão, então eu vou ficar na mesmice. Até um dia a minha vida acabar e acabar como aquela pessoa que não alcançou o que queria. Vou terminar os meus dias frustrado, porque eu nunca tomei a decisão que era para tomar. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Eu nunca tomei a decisão que deveria tomar. Eu vou terminar os meus dias frustrado. Por quê? Culpa minha. Foi culpa minha. Mas Ana sabia da solução. Ana falou: sabe de uma coisa? Eu não vou terminar os meus dias frustrada, não. Está todo mundo se divertindo, está todo mundo de boa, mas eu não estou feliz, porque eu quero filho, eu quero ser mãe. Naquela época, principalmente naquela época, era uma desonra para a mulher. É como a mulher tivesse uma maldição que não podia gerar filhos. Então, para a mulher era uma coisa triste. Como até hoje a gente vê mulheres que querem ser mãe e não conseguem. Mas por quê? Porque não tomou sua decisão com Deus. E Ana falou: em vez de me divertir, eu vou sacrificar. Não vou comer, não vou beber. Ela foi tida como uma pessoa embriagada. Tamanho foi o cansaço que ela ficou no seu sacrifício, que ela foi tida como uma pessoa embriagada. E quando o profeta olhou para ela, falou: mas você, uma mulher tão nova, uma hora como essa, você está embriagada. Porque ela já não tinha mais força de falar, né? Ela já não tinha mais força de falar. Já estava tão cansada, tão debilitada. Mas ela falou para Deus: só vou levantar daqui quando o Senhor me der o que eu quero. Amém, gente? Tem momentos que é assim, pessoal. Ou você age a sua fé, ou senão você vai continuar sendo essa pessoazinha que você é. Tem momentos que nós precisamos mesmo abraçar um desafio feito por mim mesmo. Ou senão eu não vou sair do lugar. Senão a bondade de Deus não vai se manifestar na minha vida. E Deus quer, né? Deus quer fazer isso. Mas também Ele quer que eu me chegue a Ele. Ele quer que eu me chegue a Ele. Enquanto eu estiver só com a vontade no coração, na mente, e nada faço para alcançar o que eu quero, nada eu vou ser. Aprenda isso, pessoal, por favor. Tem muita gente que é cheio de planejamentos, tudo aqui, mas não desce para o papel, não executa. Sabe por quê? Porque ele imagina que isso vai dar trabalho, isso vai me custar sacrifício. E aí eu pergunto: como pode você chegar a algum lugar se você não quer se submeter ao Criador? Você não quer se submeter à natureza da situação para você alcançar o que você quer? Como é que você vai alcançar? Ou você está disposto a tomar uma decisão por sim, ou senão vai morrer frustrado. É o que vai acontecer com muita gente. Já existe muita gente frustrada por conta do medo, da covardia. Ela
Essas pessoas preferem ficar ali no anonimato, vendo todo mundo conquistar, que tem coragem, que tem fé, e ela não conquista. Não vai salvar a família, não vai prosperar, não vai ser curado, não vai ser salvo. Por quê? Porque ela sempre ficou em cima do muro. Nunca teve coragem de tomar uma decisão de verdade. Ana tomou, foi tida como uma embriagada. E ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui, como que diz, em jejum, no sacrifício, sem comer e sem beber. Enquanto muitos estão se divertindo, eu optei para o que eu quero. O que ele falou para ela? Então pronto, o Senhor já te concedeu a bênção, pode ir embora. E Ana foi mãe não só de Samuel, mas de muitos outros filhos. Deus não deu só um. Mas tudo aconteceu por quê? Porque Ana teve coragem. Ana teve coragem de tomar uma decisão. Amém, pessoal? Amém? Fique de pé no nome de Jesus, fique.